Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar para vocês um método de você encontrar o resto da divisão de qualquer número inteiro por 3 e por 9, só olhando para a soma dos algarismos desse número, tá certo? Como consequência do cálculo desse resto, olhando para a soma dos algarismos do número, nós vamos conseguir demonstrar, ou concluir, pelo menos, né, os famosos critérios de divisibilidade por 3 e por 9, que nós aprendemos lá na escola, que a gente vê na escola. E o que falam esses dois critérios? Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Um número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos é divisível por 9, tá certo? Nós vamos mostrar algo muito mais geral que isso. Nós vamos conseguir determinar o resto da divisão de um número por 3 e por 9, olhando para a soma dos seus algarismos, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Para que a gente possa fazer isso, vamos considerar primeiro um exemplo, né? Por que um exemplo? Porque o exemplo ele vai nos dar o caminho da solução do caso geral. Então, aqui, o pedido é mostrar, ou determinar, na verdade, o resto da divisão de 7.839.265 por 3. Tá? Bom, como é que você vai fazer isso? Um dos métodos é você utilizar o método da chave e fazer a divisão. Né? Escreve-se 7.839.265, põe a chavinha 3 e faz a divisão e você acha o resto. Mas eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer de outra forma. Para isso, eu vou usar a decomposição desse número na base 10. Tá? Então, este número, perceba, ele tem 7 casas decimais. Né? Então, 5 é a unidade, 6 a dezena, 2 a centena e assim por diante. São 7 casas decimais, então esse cara que está bem à esquerda aqui, 7, ele não vale só 7, ele vale 7 vezes 10 elevado a sexta. Tá? O 8 que está aqui, ele vale, na verdade, 8 vezes 10 elevado à quinta. O 3 vale 3 vezes 10 elevado à quarta. E assim por diante. Então aqui vai aparecer mais 9 10 ao cubo, mais 2, 10 quadrado, mais 6 vezes 10, mais 5 vezes 1, ou seja, 5 vezes 10 elevado a zero. Tá? Como eu estou procurando restos, e resto de uma soma, que na verdade é isso que eu estou procurando agora, né? Determinar o resto deste número aqui, ó, é a mesma coisa que determinar o resto dessa soma por 3, né? Aí você fala, mas é muito mais difícil determinar o resto dessa soma por 3 do que esse número aqui. Cuidado, isso pode não ser verdade. Pensa comigo. Para a gente determinar restos, a gente utiliza, em geral, congruências. Congruências são muito eficientes para você determinar restos. Então, isso que nós vamos fazer aqui. E a primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte: 10 elevado a zero é 1. E todo número é congruente a si mesmo, módulo a qualquer coisa. Né? Então, 1 é congruente a 1, módulo 3. Se você olhar para o 10 elevado a 1, que na verdade é 10, né? O 10 ele também é congruente a 1, módulo 3. Por que ele é congruente a 1, módulo 3? Porque quando eu dividir 10 por 3, o resto é 1. São congruentes. O 10 ao quadrado, ele também é congruente a 1, módulo 3. Por que eu posso garantir isso? Como o 10 é congruente a 1, eu posso elevar este número ao quadrado, e a congruência vai se manter. Essa é uma propriedade das congruências. Você pode elevar os dois lados da congruência a qualquer expoente, que essa congruência vai se manter. Tá? Isso é uma propriedade. Bom, já que isso vale para o 2, isso vale para o 3, para o 4, para o 5, para o 6 e assim por diante. Isso vale para qualquer potência. Né? Como nós temos que 10 é congruente a 1 módulo 3, 10 elevado a qualquer número continua sendo congruente a 1 módulo 3. Porque 1 elevado a qualquer número continua sendo 1. Tá? Bom, então, ó, você tá olhando aqui para o lado esquerdo? Ó, o lado esquerdo, o que estão aparecendo? Exatamente as potências de 10
que estão aparecendo aqui nesse nosso somatório do nosso número original. Tá? Então, todas essas potências de 10 aparecem aqui do lado esquerdo. O que eu vou fazer aparecer agora? Eu vou fazer aparecer estes números aqui, ó, o 5, o 6, o 2, o 9, o 3, o 8 e o 7, multiplicados aqui. O que uma propriedade nos fala? Quando você tem uma congruência, por exemplo, esse primeiro termo aqui, ó, essa primeira congruência, você pode multiplicar em ambos os lados da congruência por qualquer número. A congruência não vai se desfazer. Tá? A congruência vai permanecer. O cara do mod aqui, ele vai permanecer também. Tá? Então, 5 que multiplica 10 elevado a 0 é congruente a 5 módulo 3. Precisaria ser 5? Não, pode ser qualquer número. Por que eu escolhi o 5? Porque o 5 vezes 10 elevado a 0 apareceu aqui. Então, eu quero que ele apareça de alguma forma. Tá certo? Agora, olha só. Aqui eu tenho 10 congruente a 1 módulo 3. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambos os lados por 6. Quando eu multiplicar por 6, ó, vai aparecer esse somando aqui. O que eu vou fazer com essa outra congruência? Vou multiplicar ambos os lados por 2. Essa daqui eu vou multiplicar por 9, essa de baixo por 3, essa daqui por 8 e essa daqui por 7. Tá certo? Tudo isso eu posso fazer. Quando eu tenho uma congruência, eu posso multiplicar ambos os lados por qualquer número, que a congruência ela vai se manter. Então, nós temos isso daqui. Quando você olhar para esse lado esquerdo aqui, ó, tá vendo? Todos esses números que estão aparecendo no lado esquerdo são exatamente os números que aparecem nessa soma aqui, do nosso número original. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou utilizar uma outra propriedade da congruência, que fala o quê? Quando você tem congruências, módulo, o mesmo número, por exemplo, aqui eu tenho 7 congruências, módulo 3. O que eu posso fazer? Eu posso somar lado a lado, membro a membro das congruências, que a congruência vai se manter. A soma do lado esquerdo vai ser congruente à soma do lado direito, módulo 3. Esse módulo não vai se alterar. Você não vai somar os módulos ali. O módulo vai continuar sendo módulo 3. Tá? Só que tem um detalhe, né? Quando você fizer a soma aqui do lado esquerdo, você vai obter exatamente essa soma aqui. Ó, mas essa soma é o nosso número original. Então, o que nós podemos concluir? Que o nosso número original, esse daqui, que é igual a isso, que é a soma dessas congruências, vai ser o quê? Congruente à soma desses números aqui no lado direito. Né? Então, o nosso número 7.839.265, ele vai ser congruente a 5 mais 6 mais 2 mais 9 mais 3 mais 8 mais 7, módulo 3. Quando você fizer essa soma, se eu não fiz cálculos errados, isso aqui vai me dar 40, né? Então, esse 7.839.265 é congruente a 40, módulo 3. A questão é o seguinte, 40 módulo 3 é congruente a 1 módulo 3, porque o resto da divisão de 40 por 3 é 1. Este número que apareceu aqui, ó, ele é um número que está entre 0 e 3. Ele é maior ou igual a 0 e menor do que 3. Bom, este número que apareceu aqui é o resto da divisão desse número original por 3. Então, o resto que nós estávamos procurando é 1. Certo? Bom, e aí você pode pensar o seguinte, o que a gente acabou de mostrar? Que o resto da divisão deste número por 3 é igual ao resto da divisão da soma dos seus algarismos por 3. Porque o que está aparecendo aqui nesse somatório da congruência é exatamente a soma dos algarismos do nosso número original. Né? E aí é claro que você, como matemático, começa a se perguntar, será que isso vale para qualquer outro número inteiro? Ou será que isso só vale para esses 7.839.265? Se você for observar, você vai ver o quê? Que não foi importante o número em si. O número em si não foi importante. O que é que foi importante de verdade? Nós escrevermos ele como essa soma, nós olharmos para essas congruências aqui, que são todas verdadeiras, né? Multiplicar cada uma dessas congruências aqui
pelo coeficiente correto, pelo número correto. Isso é que foi importante, não o número em si. E depois somar tudo. Aí você vai falar assim, tá, velhinho, mas se você pode fazer isso com esse número, eu provavelmente vou conseguir fazer isso para um número qualquer na base 10. E a resposta é sim. Tá? O procedimento vai ser exatamente o mesmo. Né? Então, o próximo exercício é determinar o resto da divisão de um número qualquer na base 10 por 3. Tá? Esses caras que estão aparecendo aqui, o AN, AN-1, A2, A1 e o A0, eles são os algarismos do nosso número na base 10. E, portanto, eles são números que pertencem a esse conjunto aqui, os algarismos de 0 a 9, e esse último número aqui, ele é diferente de 0. Então tá, então esse é o nosso número. Olha como é que eu posso escrever o nosso número A. Olha qual foi o procedimento lá atrás. A gente vai fazer aqui a mesma coisa. Este número, na base 10, ele é AN vezes 10 elevado a N, mais a N menos 1 vezes 10 elevado a N menos 1, etc. Mais A2 10 ao quadrado, mais A1 vezes 10, mais A0 vezes 1. Tá? O que nós observamos antes? Que 10 elevado a 0 é 1, e 1 é congruente a 1 módulo 3. Todo número é congruente a si mesmo, módulo qualquer coisa. O 10, isso é fácil de observar, ele é congruente a 1 módulo 3. Então, como o 10 é congruente a 1 módulo 3, qualquer potência de 10 vai ser congruente a 1 elevado àquela potência módulo 3. A questão é que 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 1. Então, 10 ao quadrado é congruente a 1, módulo 3, e assim por diante. O 10 elevado a n é congruente a 1, módulo 3. Todas essas congruências valem por valer esta congruência aqui e porque existe uma propriedade que fala quando você tem uma congruência, pode elevar os dois coeficientes a qualquer número que a congruência vai se manter. Bom, agora, qual foi o próximo procedimento que a gente fez lá? Nós multiplicamos cada uma dessas congruências aqui pelo coeficiente, pelo algarismo correto. Então, essa primeira congruência, nós multiplicamos ambos os lados pelas unidades. Aqui é o A0, as unidades. A segunda congruência, nós vamos multiplicar pelo A1, de ambos os lados, a próxima por A2, e assim por diante até nós chegarmos na última. A última congruência, nós vamos multiplicar por AN. Cada um desses algarismos multiplicados por 1 sempre vai dar o próprio algarismo. Então, aqui vão aparecer exatamente os algarismos, né, do nosso número. Agora, eu vou somar todas essas congruências, vou somar lado a lado, e eu vou fazer a seguinte observação, né? Quando eu somar aqui do lado esquerdo, o que eu vou obter? Eu vou obter exatamente essa soma aqui, que é o nosso número A. Quando eu somar aqui do lado direito da minha congruência, o que eu vou obter? A soma dos algarismos do nosso número original. Né? Então, o A, que é o número original, vai ser congruente à soma dos seus algarismos, módulo 3. Ou seja, o A é congruente a R módulo 3, onde R é quem? Quem é R? É o resto da divisão dessa soma dos algarismos por 3. Moral da história. O resto da divisão de um número por 3 é ridiculamente igual ao resto da divisão da soma dos seus algarismos por 3. E aí o que você tem? Você tem o seguinte: o resto da divisão de um número por 3 é 0 quando, e apenas quando, a soma dos algarismos por 3 também deixa resto 0 na divisão por 3. Então, por isso que nós podemos concluir que o 3 divide A, C e somente C, o 3 divide a soma dos algarismos. 3 divide um número quando o resto da divisão é 0, por 3, né? E isso, como o resto da divisão de um número por 3 é igual ao resto da divisão de um número da soma dos algarismos por 3, 3 divide A, o resto da divisão é 0, C e somente C, o resto da divisão dessa soma por 3 é 0 também. Ou seja, nós acabamos de concluir o nosso primeiro critério de divisibilidade. Agora, não sei se você vai perceber, mas para nós resolvermos esses dois exercícios,
Duas coisas foram determinantes. Várias coisas foram determinantes, mas duas foram especialmente determinantes. A primeira é que 10 elevado a 0 é congruente a 1 módulo 3 e que 10 elevado a 1 é congruente a 1 módulo 3. O fato é que nós temos isso também valendo módulo 9. Por quê? Porque todo número é congruente a si mesmo, módulo qualquer coisa. Então, 1 é congruente a 1 módulo 9. 10, nós sabemos que é congruente a 1 módulo 9. Por que nós sabemos disso? Porque 10 deixa resto 1 quando for dividido por 9. Então, vale essa congruência aqui. Qual é o próximo passo que nós fizemos lá? Quando nós estudamos módulo 3. Olha só. Quebramos o nosso número, quebramos o nosso número, né, como soma ou expansão decimal. Fizemos esse procedimento, fizemos essa observação, fizemos isso daqui. Volte aqui, ó, e troque 3 por 9 e tudo vai valer. Tudo vai valer. Justamente porque essas duas congruências aqui elas são válidas. Moral da história, então. O resto da divisão de um número na base 10 por 9 é igual ao resto da divisão da soma dos seus algarismos por 9. E aí você conclui também, né? O resto da divisão de um número por 9 é 0, 6 somente ser o resto da divisão da soma dos algarismos por 9 é 0. Ou seja, 9 divide um número, 6 somente ser 9 divide a soma dos seus algarismos. Tá certo? Com isso, nós concluímos, então, resolvemos os exercícios propostos, né? E nós ainda conseguimos concluir dois critérios de divisibilidade que são bastante famosos. O critério de divisibilidade por 3 e o critério de divisibilidade por 9. Beleza? Enquanto isso, ficamos por aqui. Um abraço a todos. Espero que vocês me vejam nos próximos vídeos inscritos no canal. Beleza?